Pessoal, estamos começando mais um Logcomex Talks e hoje temos a presença de dois especialistas da indústria automotiva, o Giesel e o Sevald. Então, eu sou o Renato, da Logcomex. Nós somos uma empresa de tecnologia para o comércio exterior e estamos trabalhando na vanguarda da inteligência artificial. E trouxemos esses dois especialistas também para trazerem um pouco da visão da aplicação da inteligência artificial para a indústria. Então eu vou abrir um espaço aqui para apresentação. Eu gostaria que o Sevald e o Giesel falassem um pouquinho sobre eles, sobre a sua história de vida, carreira e quais são suas atuais atribuições dentro da indústria. Muito obrigado, Renato. Obrigado pelo convite. Obrigado ao Logcomex pela possibilidade de a gente estar aqui nesse bate-papo. Bom, a minha carreira, comecei a trabalhar muito cedo. Iniciei no ramo automotivo, trabalhei em oficina, lavava peças. Eu comecei a estudar, minha primeira experiência profissional foi na área de TI. E foi justamente a área de TI que me proporcionou andar em vários setores dentro das empresas. Então eu trabalhei em áreas como controladoria, área de custos, área fiscal, e a última área que eu cheguei por conta de TI foi na área de supply chain. E aí teve ali uma paixão, é a área que faz brilhar os olhos hoje, a área de supply. Antes eu tinha tido também uma experiência em Comex, né, em comércio exterior, que está dentro da área de supply chain. E atualmente na Renault eu sou responsável pelos projetos logísticos e de inovação digital no after sales, no supply chain after sales da Renault, para toda a América Latina. Okay? Perfeito, obrigado. Imagina. Oi, Renato, cara, muito feliz de estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. É sempre bom falar sobre coisas que a gente gosta, né? Então, falar de TI, tecnologia e IA, indústria, é uma coisa muito bacana. Meu nome é Edson Giesel, todo mundo me chama de Giesel desde que eu entrei na Renault, então fazem um pouco mais de 25 anos, que aliás é a minha história profissional, é o meu primeiro emprego. Eu entrei na Renault, sou formado em engenheiro. Eu entrei quando a fábrica ainda estava no chão batido, então a gente ainda estava colocando as máquinas lá na fábrica de motores. Foram 10 anos de engenharia mesmo, então eu trabalhei com robótica, automação, sistemas industriais. E essa etapa de trabalhar com sistemas industriais me levou para a área de TI, onde eu estou há 15 anos. Eu transitei por diversas áreas, num primeiro momento mais próximo da própria indústria, então sendo a pessoa de TI que trata de sistemas industriais e afins. Depois disso, transitando por alguns outros setores internos, planejamento, estratégia, há algum tempo agora na área de Data e Analytics. E, recentemente, eu trabalho como Head de Tecnologia, então, cuidando dos nossos times digitais que fazem as entregas, os nossos desenvolvedores, a parte de Ágil, UX, UI. Como também num double hat, digamos assim, eu tenho um trabalho de proximidade de algumas áreas de negócio de dentro da Renault. Então, eu sou o responsável por tratar temas de RH, procurement e outros temas afins, mas principalmente RH e procurement dentro da Renault. Então, uma história que começou e eu espero que continue por algum tempo dentro da Renault. Que legal, muito bom saber da trajetória de ambos, assim, né? Porque quando a gente fala de indústria automotiva, a gente está falando de uma indústria secular, né? Então, lá no comecinho, né, da história ali do Ford, começo do século passado, eu até me lembro de cenas, assim, engraçadas de filmes, né? Por exemplo, do Chaplin apertando lá a pecinha aí, aquele processo repetitivo. E a gente vê que essa indústria aí, ela sempre está muito à frente do tempo, evoluindo em tecnologias, principalmente no que se diz respeito à automação, né? Então, hoje existem sistemas de automação dentro da indústria para detecção de falhas, para transporte interno de peças, né? Robozinho transportando. E a gente gostaria de entender um pouco mais também como que esse novo movimento da tecnologia, que é a inteligência artificial, ela vai se aplicar, ou o caminho que ela está seguindo dentro da indústria, né? Eu quero entender de vocês, assim, quais são as maiores motivações dentro da rotina de vocês e quais são os desafios que vocês enxergam dentro da indústria automotiva nessa nova onda tecnológica, né? Então, a gente teve essas diversas ondas, fases tecnológicas, né? Indústria 4.0, automação, e aí fala-se também de um pouco de uso dessa robótica para auxiliar nas operações, até aquelas
eu já vi aquelas espécie de armadura, umas capas ali que dão um pouco mais de força, ergonomia, auxílio nas operações, na rotina do dia a dia para trazer mais produtividade. Esse nome mesmo, exatamente. E eu achei bem interessante isso porque, de fato, é uma revolução, né? Isso dá, entre aspas, superpoderes para a operação, para os operadores. E eu quero entender de vocês, assim, em cada ladinho assim, da operação de supply, da parte de TI, tecnologia ali, quais são os desafios principais que vocês enxergam hoje dentro da indústria para poder destravar essa nova onda, né, tecnológica? Gui, se me permite, eu vou começar. Como você mesmo falou, Renato, a indústria ela é secular, né, a indústria automotiva, e ela é reconhecidamente disruptiva, né, em vários momentos, né, da história industrial. Várias iniciativas disruptivas tiveram início na indústria automotiva. E eu explico o principal motivo disso. A luta constante pela redução de custos, pela melhoria de margem, né, e também outros fatores, como, por exemplo, a qualidade de produto, entregar produtos, né, que tenham um melhor desempenho, maior segurança. Isso certamente moveu a indústria nesse sentido. Então, especificamente na nossa área de supply chain, nós temos essa busca constante pela redução de custo. Isso é obsessão de quem trabalha em supply chain, tem que entender de custos e tem que ter essa cabeça, tem que ter esse mindset de redução de custo o tempo todo. E sempre reduzindo o custo, buscando manter pelo menos a qualidade atual, se não quando melhorar, né? Então você tem dois movimentos, você reduz o custo e melhora a qualidade. E a aplicação da inteligência artificial, nesse momento, eu vejo muito nesse sentido. Então, depois, né, mais para frente, a gente pode explorar quais áreas a gente vai... Eu tenho um horizonte de aplicação de inteligência artificial, mas a motivação principal é essa. Essa obsessão pelo custo, pela redução de custo e por manter a qualidade ou melhorar a qualidade sempre do produto. Perfeito. Bem interessante o que o Cevaldi falou, porque a gente olhando dentro de TI, a gente tem esse aspecto da inovação, de buscar novas oportunidades, de fazer essa melhoria e tudo mais. E, por outro lado, também a questão de manter muito bem o que já existe, né? Porque a gente está falando de indústria, então não é só ter a inovação pela inovação, aquela ponta do iceberg onde tem algum tipo de disrupção. Mas é como você coloca isso numa perspectiva da indústria como um todo, o tamanho que é, por exemplo, a Renault e tudo mais. Então, é olhar um navio transatlântico andando, que você tem que garantir ele andando bem, mas, por outro lado, você tem que explorar possibilidades, né? Então, a gente fala muito em TI bimodal, quando a gente fala em andar firme, forte com o seu transatlântico, mas ter os seus barquinhos, as suas lanchas, que fazem os movimentos rápidos, exploram possibilidades, para daí, justamente, trazer isso como algum ativo, algum benefício, algum grande diferencial para dentro daquele movimento maior que é o movimento que a indústria tem. Então, a gente vive sempre nesses dois aspectos, né? Por um lado, buscar inovação, buscar possibilidades, disrupção quando possível e transformar isso em algo que seja do nosso dia a dia, da nossa vida séria, do nosso cotidiano. Então, é um paradigma. Dá nos dois barquinhos, não dá, mas a gente tem que saber lidar, algumas vezes com um, algumas vezes com o outro. Legal. Eu achei um ponto interessante assim, que os dois mencionaram e eu acho que isso é racional e lógico, né? Mas isso estende a toda a indústria, que é a questão da redução de custo, né? E aí mantendo um padrão de qualidade ali para você otimizar a imagem, etc. Né? Então, eu já tive do lado da engenharia de produto na indústria, né? E a gente também tinha um mindset muito forte de redução de custo, desafiando normas, né? Mudando um pouquinho alguns conceitos, padrões, né? Por livro o guide ali de orientação. E a gente sempre buscou essa busca pela redução de custos, cada um dando a sua contribuição, né? O supply, compras, negociando melhor, a engenharia desenvolvendo produtos mais enxutos, otimizados, né? Sem deteriorar a qualidade do produto final, para auxiliar, de fato, na competitividade da indústria, né? Então, cada um dá sua pequena contribuição ali para conseguir construir o todo ali como resultado, né? Dentro do supply chain, assim, como efetivamente a tecnologia ajuda ou poderá ajudar nessa questão da redução de custo efetivamente, de um ponto de vista logístico, até mesmo de compras, né, de sourcing, etc. Como é que a tecnologia pode auxiliar hoje ou já está fazendo um diferencial para a indústria? Bom, como eu falei, né, eu cheguei em supply porque eu era de TI
tem uns 20 anos pelo menos isso. E já era uma época em que nós começávamos a explorar ferramentas de, por exemplo, roteirização inteligente, que até então era feito manualmente a roteirização. Então você tinha as entregas do dia, e eu trabalhava numa empresa que tinha um grande volume de entregas, não sei se a gente pode falar o nome, mas era a Coca-Cola. Então a gente tinha um volume de entrega gigantesco, muitos caminhões na rua. Então, quando a gente começou a trazer tecnologias ali que digitalmente planejava as rotas, e no primeiro momento até uma coisa bastante interessante, os mapas eles eram escaneados. É muito diferente dos mapas vetoriais que nós temos hoje, com né, um nível de informação que chega a dizer qual que é a velocidade em determinado horário da via. Mas naquele momento essa novidade já trazia ganhos de custo, porque diminuir o tamanho da rota ou otimizar a rota é menos combustível, é menos tempo de motorista, é menos tempo do ativo, do caminhão rodando. Então tudo isso se transforma em economia no final. E aí ao longo do tempo, né, várias ferramentas foram sendo introduzidas, ferramentas, por exemplo, 3D para otimização de carga, para estufagem de container, e nesse momento, especialmente com a IA, o que a gente vê assim como um grande potencial de exploração é o planejamento, a questão do planejamento, a previsibilidade, você utilizar a IA para te ajudar a desenhar cenários, especialmente em compras, né, Guizio? O que a gente chama de strategic sourcing, que é levar a compra a um nível em que a compra, o estoque e a distribuição estejam totalmente acoplados e que você não tenha nem super estoques, ou seja, estoques parados, né, que é dinheiro parado, ou as rupturas, que é quando falta uma peça. E aí o Guizio depois até pode falar o desespero que é quando tem a possibilidade de faltar uma peça numa linha de produção. Eu já vi isso acontecer. É tenso, complicado. O pessoal não imagina como. E assim, a gente vive um cenário hoje de peças que sequer tem estoques. A gente planeja com o fornecedor chega no momento, ou ali, minutos, hora antes de iniciar a produção. Então, se algo der errado, aí tem todas as consequências. Então, eu entendo que a IA, e assim, já falando de algumas aplicações que eu vejo muito forte para elas, é esse de desenhar cenários para otimização de estoques, para redução de custos em transportes, que transporte é sempre uma conta muito pesada em supply, vai muito dinheiro nessa conta. E aí, atividades de suporte, como por exemplo, retenção de pessoas, que é um tema que agora é recorrente, né? Não basta só você escolher e contratar bem, você tem que reter essa pessoa para que ela fique ali o máximo de tempo possível, né? Pelo menos para dar o retorno, dar o ROI sobre o treinamento que ela recebeu para estar ali. Muitas vezes não acontece nem isso, né, Guizio? Nossa. E como eu falei, os cenários. Então, a IA ela traz a possibilidade de você muito rapidamente desenhar vários cenários e dentro desses cenários você escolher qual que é a melhor opção, ou a opção ótima para aquela operação de supply que você tem ali naquele momento. Perfeito. Você trouxe um ponto bem interessante que é a questão da previsibilidade logística, né? Então, um ponto que dói muito em qualquer tipo de negócio, especialmente na indústria que tem um alto valor agregado, né? É a questão de ruptura de estoque, parada de linha de produção, que é um grande problema, né? Uma hora de linha de produção parada, vocês sabem muito bem que sai muito cara a conta, né? Então, é menos veículos saindo no fim da linha de produção, que significa menos veículos sendo entregue nos dealers, nas concessionárias, né? E, evidentemente, também a consequência é que é menos dinheiro entrando, né, na operação. Então, dentro desse contexto, assim, já existem algumas soluções, inclusive a própria Log já tem soluções relacionadas a essa visibilidade logística internacional, né? Então, você tem fornecedores nacionais e eu tenho certeza que também tem fornecedores internacionais, né, globais. E, de certa forma, o seu planejamento logístico, até questão de gestão do estoque, deve ter
bolsão de contingência um pouco maior para esses internacionais, já que o tempo de trânsito é maior e o risco a alguma situação inesperada também é maior, ao passo que quando você tem um fornecedor nacional, você tem uma proximidade, mesmo que você peça lá um helicóptero para levar a peça, eu já vi isso acontecer, vai custar caro, mas você consegue resolver muito rápido, né? Em questão de horas ali, ao passo que internacionalmente, mesmo que seja um frete aéreo, que sai bem caro também, você vai ter um custo e no mínimo 1 ou 2 dias, pelo menos, para conseguir receber isso aí dentro da planta, né? Hoje, assim, o que vocês estão usando a inteligência artificial ela é essencial você ter um bom volume de dados também para ela conseguir te apoiar, né? Hoje, efetivamente, a Renault já usa a inteligência artificial na operação, então já tem uma coleta de dados, seja dentro da linha de produção, seja em compras, seja no planejamento logístico internacional, nacional. Efetivamente, hoje vocês já usam a inteligência artificial. Guizio, por favor, acho que sim, isso aí sem dúvida, e não já usa, a gente usa há bastante tempo. Né? Como eu falei, eu trabalho há 25 anos na Renault. E desde que eu entrei, a gente já usava a inteligência artificial em determinadas situações dentro da empresa. O termo inteligência artificial não é novo, a gente está falando de 1960, 50, quando começaram a surgir, né, os primeiros papers e se falar em inteligência artificial. A questão é, como você falou, a quantidade de dados que se tinha para trabalhar e processamento em condições de fazer aquilo que teoricamente estava sendo exposto, né, antigamente. Então, hoje em dia, a gente tem essas duas circunstâncias muito bem estabelecidas. Né? Na Renault, por exemplo, a gente já utiliza sistemas de visão para aspectos de qualidade, para identificação de informações em determinados produtos, desde a época que eu entrei, lá nos anos 2000. Passou o bug do milênio e a gente já estava com esse tipo de situação na fábrica, no chão de fábrica, né? Agora simplificou muito o uso, né? E aí talvez a gente generalize o uso da inteligência artificial sobre dois principais aspectos. Um é facilitar a tomada de decisão e outro é facilitar a execução em si. E aí são todos os casos, né? Vamos lá, falar da fábrica. Aspectos de qualidade, sistemas de visão totalmente embutidos, previsão de dos estoques internos que a gente tem para peças não produtivas. Quando a gente está falando, saindo um pouco do aspecto industrial, indo para dentro de vendas, estimativa de mercado, como é que vai ser, previsão de vendas, quanto é que questões financeiras que a gente possa ter, então muito forecast envolvido. E aí a granularidade que você vai conseguindo conforme você vai tendo os dados é enorme. E a maturidade de cada solução ela depende muito da necessidade também que tenha. Né? Então, quando a necessidade é muito forte, não tem uma solução de contingência relativamente adequada, aí você começa a explorar, como a gente falou antes, né? A disrupção, buscar alternativas que são diferentes e mais. Em resumo, a Renault usa em todas as áreas praticamente, algumas áreas com um pouco mais, outras com menos maturidade. Dentro da área industrial a gente tem soluções que são inclusive internacionais, então a gente tem um headquarters na França que nos ajuda muito com soluções que são soluções mais padrão, e a indústria é muito padrão nesse caso, e quando a gente vai para outras áreas elas são muito mais customizadas de acordo com a necessidade. Então tem necessidades de venda no Brasil ou necessidades financeiras por questão da alíquota, de impostos, que são muito customizadas. E aí as soluções são mais locais. Mas a gente tem o espectro de soluções, ela hoje toca todas as nossas áreas, algumas com mais, outras com menos maturidade. Legal. Um ponto assim que eu vejo essencial da IA é de fato no ganho da produtividade, né? Então, sempre não, né? Mas quando começou mesmo a ter mais esse barulho da inteligência artificial, e aí esse ano tem se falado mais sobre os agentes de inteligência artificial que são especializados em determinadas atribuições, sempre vem a pergunta na cabeça sobre a IA vai me substituir, né? E acho que no mercado como um todo sempre surge essa dúvida, sei lá, um robô vai me substituir aqui, né? Ou a inteligência artificial vai substituir minhas tarefas. Então, eu vejo que cada vez mais ela se desenha como um apoio, né? O braço direito, o braço esquerdo ali, para que a pessoa consiga performar em mais alta performance, né? Ter um desempenho maior, mais produtividade, ser mais eficiente e, consequentemente, toda a operação ser mais eficiente do que
de fato, ser um substituto na operação, né? Hoje, vocês que estão mais imersos na indústria, vocês veem barreiras, dificuldades de implementação de outras soluções de IA por conta de algum tipo de pensamento talvez como esse, ou talvez pelo próprio conhecimento? Eu, apesar de relativamente jovem, já passei por uma transformação muito grande. Quando eu comecei a trabalhar, não era tão comum você ter um computador numa empresa. A primeira empresa que eu fui trabalhar, um frigorífico, tinha um computador. Era luxo, né? Nesse frigorífico, um dos processos que eu passei lá foi a gente levou as fichas de custos, de fichas de papel, para Supercalc. Uhum. As primeiras planilhas eletrônicas, que muito diferente do Excel, era tudo linha de comando que você tinha que dar para fazer as fórmulas, tudo. E depois fui para outras empresas que daí já começou a ter um volume maior de computadores. E eu vi coisas assim, gente sabotando mesmo o computador, achando que ia ser substituído, e enfim. Eu não vou dizer que não aconteceu, né? Quem resistiu, quem lutou contra essa onda naquele momento, teve dificuldades, né? As pessoas têm que se adaptar. O que eu vejo desse processo de IA agora é justamente esse. Então, como a gente disse, a IA acelera muito a criação de cenários. Então, por exemplo, a pessoa que é analista e que hoje perde muito tempo levantando dados, fazendo um diagnóstico, para daí fazer a análise e então dar um parecer, eu diria que 80% do trabalho pesado dele vai ser feito pela IA. Uhum. Mas ainda vai ter o componente humano de análise, de entender e de até ter ter ali uma como que eu posso dizer, uma sensibilidade humana que o computador ainda não tem, talvez tenha algum dia, mas ainda não tem, e de fazer disso o melhor trabalho dele. E esse cara, sem dúvida, vai ser um cara que vai se destacar no mercado, como quem dominou o computador lá no início da década de 90 teve. Então é uma oportunidade que se desenha, principalmente para quem está ingressando agora no mercado de trabalho, de entender esse movimento, de se aperfeiçoar, estar preparado para aproveitar essa oportunidade. Excelente. E aliás, isso é um tema que é recorrente, e quando a gente fala na indústria, a gente tem perfis de todos os tipos, né? O tamanho da Renault, alguns mil funcionários. A gente vai vivenciando isso no decorrer do tempo, conforme as tecnologias vão vindo. Quando eu trabalhava na área industrial mesmo, muitas vezes as perguntas que vinham comigo eram, pô, mas o robô vai me substituir, né? E eu até fazia uma brincadeira. Algumas tarefas repetitivas que talvez você só precise usar o braço para fazer, o robô vem te substituir. Algumas funções, atividades podem ser e vão ser substituídas sim por algum tipo de mecanismo automático, o que quer que seja. Mas e as oportunidades que surgem? Assim como um robô vem eventualmente para substituir uma tarefa repetitiva pesada com risco, vem o cara que tem que fazer a programação do robô, que antes não existia. Vem o cara que tem que fazer a manutenção do robô, que antes não existia. Então, eu acho que é um movimento natural, conforme a tecnologia vai se desenvolvendo, mas surgem outras possibilidades, surgem outras oportunidades onde a questão da criatividade, o intelecto tem que ser usado muito mais do que a força em si, né? Então, é um movimento normal. Eu vejo o movimento, hoje, as dúvidas, preocupações em relação a menores do que, por exemplo, quando a gente tinha o tema da robótica, da automação mais forte. Eu vejo isso menos porque as pessoas também estão percebendo, a chegada de GenAI deu essa possibilidade de pessoas sem tanto conhecimento técnico estarem próximas de IA. E aí elas conhecem um pouquinho mais, elas percebem que aquilo ajuda muito o dia a dia delas. Então eu acho que essa barreira cultural ela é menor. Ela vai sempre existir. Depende muito de quanto você domina o tema, né? Então, num primeiro momento, se você não conhece, é desconhecido, gera dúvida, gera receio, gera afastamento. Conheceu, se envolveu, você começa a perceber as possibilidades e as oportunidades que vêm daquele tema, né? Então, eu acho que é um caminho que está um pouquinho mais maduro do que estava, por exemplo, essa questão da automação robótica alguns anos atrás. Perfeito. E o que você disse da GenAI, né? Para mim, isso é ali a casquinha do verniz de um ecossistema que tem milhares de oportunidades profissionais, né? Porque falar assim, prompt engineer, que é a pessoa que, né, desenha ali, desenvolve os prompts, mas para chegar até ali tem o learning machine, tem big data, tem uma série de outros dentro desse ecossistema, uma série de outros microsistemas que são interligados,
e que já estão gerando, né, várias oportunidades de trabalho. Então, de fato, como o Guiza falou, tarefa repetitiva, braçal, muita coisa vai ser substituída. É um processo que a gente vem há milhares de anos vendo acontecer com uma velocidade muito mais acelerada nos últimos 50. Mas isso não vai acabar nunca. Agora, intelecto, criatividade, isso eu ainda entendo que para a IA substituir ainda vai um bom tempo. A gente não sabe onde vai chegar a IA, né? Eu não vou fazer aqui, não sou adivinho, mas nesse momento a gente ainda percebe uma lacuna onde é muito importante a questão humana e eu acho que também vai durar bastante tempo disso, né? Perfeito. E essa questão da IA substituir nessa camada mais braçal, operacional, ela tem alguns ganhos secundários, né? Diretamente pelo fato de que a pessoa não precisa mais estar executando aquilo, ela vai conseguir pensar em outras atividades mais estratégicas, ser designada para funções mais humanas, de fato, que hoje a IA, como foi comentado, ela não substitui a sensibilidade humana, etc. E a camada que a gente tem disso como consequência, benefício, é até redução de erros, né? Porque como seres humanos erramos, e atividades manuais, às vezes no preenchimento de um documento você pode gerar um erro que te gera uma multa, né? Por exemplo, até no contexto de comércio exterior, de fato, tem classificação fiscal de produtos que você precisa trazer do exterior, né? As famosas NCM. Nesse caso, se há um erro nisso, você tem uma multa, isso atrasa a liberação da carga, né, dentro de fiscalização. Então você tem custo, você tem tempo e que lá na ponta vai acarretar uma parada de linha de produção possivelmente, né? Então dentro desse contexto aí, é uma visão na qual isso vai ajudar muito a atividade humana, né? E que legal que você comentou isso, Renato, porque também na fala do Cevald a gente viu isso, né? Hoje, os nossos analistas, vou generalizar, eles são 90% consolidadores de informação e 10% analistas. E isso gera uma não performance tremenda, porque algumas vezes as tarefas são exatamente, é um copiar, colar, é um somar, é trazer uma informação de um lado e para o outro. E aí a pessoa trabalha nessa consolidação porque de fato o que ela precisa fazer não é a consolidação. Ela precisa analisar essa informação para tomar uma decisão. Perfeito. Então, a gente conseguir simplificar, mais do que simplificar, qualificar, agilizar essa consolidação de dados, vai permitir que as pessoas façam um trabalho analítico muito mais interessante, muito mais eficiente, eficaz. E hoje, algumas vezes, as pessoas têm que se contentar com o mínimo que já é aceitável, porque não dá para fazer melhor que isso, né? Então, eu acho que a IA ela vem com uma pegada bem interessante de ajudar as pessoas a serem mais analistas do que consolidadores no dia a dia da empresa. E se você me permite complementar também, Guizo, é um trabalho muito mais gratificante, né? Porque ninguém fala com orgulho assim, o que você faz? Eu baixo dados do SAP. Eu levo Consolido planilha. É muito simples eu levo assim, pro né? Excel, e aí eu gero uma tabela dinâmica, e aí foi lá, 4 horas do meu trabalho. Aí eu tenho meia hora para analisar e dar um parecer sobre aquilo que eu... Então, ter a possibilidade de você ali muito rapidamente gerar isso, e aí você gastar dessas 4 horas, talvez 2, para fazer uma boa análise, que vai suportar decisões lá na frente, com certeza essas decisões serão muito mais acertadas, né? E para quem fez esse trabalho de análise, o trabalho é mais gratificante, sem dúvida. Perfeito. De fato, assim, fazer o bom uso ali do profissional, né? Efetivamente. Como foi comentado, a IA trazer essa parte de tornar mais produtivo, fazer o trabalhinho chato, né, de coleta, organização das informações, para daí sim, a partir disso, o analista, o assistente ali, ele de fato gerar os insights, as informações, a inteligência por trás daquelas informações, né? E já existem, a Loicomex, por exemplo, já aplica a inteligência artificial, também já trazendo alguns insights, né? Então ela é capaz de interpretar aqueles dados e trazer alguns insights. E aí, cabe ao analista também olhar aquilo, né, e trazer um parecer próprio dele com base naquele insight já gerado. Então, ele já dá uma camadinha a mais, um passinho a mais ali na moldagem desses dados na forma de uma inteligência, de uma informação, né? E assim, falando do contexto ali, que a gente está falando um pouquinho do supply, a gente tem visto muito agora aí as tarifas recíprocas e tudo mais, né? Então, tipo, o cenário geopolítico internacional tá bagunçado, né? É guerra de um lado,
tarifa recíproca, tabela lá de tarifa, briga Estados Unidos e China, né? Então, cada vez mais o cenário está bagunçado e isso afeta a cadeia de suprimentos naturalmente, né? Então, existem mudanças estratégicas que são necessárias. Pelo lado da indústria, tá? Como que vocês enxergam ou vocês já tiram proveito da IA para pensar nesse planejamento logístico, num plano de contingência baseado em eventos que evidentemente estão fora do controle, né? Tá muito acima do controle da indústria, das pessoas aqui, mas como é que vocês usam a tecnologia, a inteligência artificial hoje para conseguir se blindar desses eventos, né? Num contexto de supply chain mesmo? Eu sou um leitor do estoicismo, né? E uma dos pilares é a gente focar naquilo que está no nosso controle. Não adianta a gente ficar aqui batendo perna, dizendo o Trump isso, o Trump aquilo. Não vai mudar a opinião dele, o barulho que a gente faz aqui. Perfeito. Não é esse pessoal aí que está no Instagram lá colocando meme do Trump que vai mudar as condições tarifárias que os Estados Unidos estão impondo. E aí, com esse enfoque de focar naquilo que está no nosso controle, eu entendo que agora é uma era de buscar oportunidades. Eu sempre falo, né, que quando está chovendo, tem gente que está lamentando a chuva e tem gente que está vendendo capa de chuva. Acho que a gente tem que tomar essa iniciativa de buscar quais são as oportunidades que esse cenário atual pode trazer para a gente. Então, por exemplo, uma guerra tarifária entre Estados Unidos e a China pode ser que abra oportunidades para que a gente traga insumos da China mais baratos. Uhum. E aí, assim, aumenta a frequência de navios, aumenta o número de rotas, diminui o custo. Então, isso pode ser uma oportunidade para nós, falando como país, né, para o Brasil, e também para a indústria, ela como um todo, né, não só a automotiva, não só a Renault. Entendo que é a hora de buscar essas oportunidades. A pandemia, ela expôs de maneira muito violenta certas debilidades que essa cadeia global de suprimentos tem. E interessante, Evaldo, você falou, porque trazendo um exemplo prático, até de uma ferramenta que a gente tem há algum tempo, é uma ferramenta de simulação de cenários, que dá para colocá-lo de uma forma bem generalista. Assim, a partir do momento que determinadas implicações, como o Evaldo falou, tem coisas que a gente não domina, mas quando eu trago para dentro de casa, implicações externas que eventualmente tenham que fazer uma mudança, que eu tenho que mudar o meu filme de produção, a sequência dos carros, a quantidade dos carros, os tipos de carros que eu vou produzir. E a gente colocou uma ferramenta de simulação de cenários. A partir do momento que eu deixo de produzir determinado carro, determinada quantidade de um carro, pelo motivo que for, e aí por isso tem uma implicação aí que pode ir, inclusive, nessa briga que a gente está tendo tarifária. Precisei mudar a minha produção. Qual é a consequência logística disso, até a ponta de quais peças eu vou precisar, o timing destas peças e o custo que isso vai me gerar se eu tiver que fazer um transporte por navio, aéreo, o que quer que seja. Então a gente tem uma ferramenta hoje de simulação de cenários, que a gente chama de What If, que é justamente para isso. Caramba, preciso mudar. Vamos esquecer um pouco dos motivos. Uhum. Qual é o melhor cenário que vai me trazer mais rentabilidade, mais certeza, previsibilidade adequada, dentre as possibilidades que eu tenho? Eu vou fazer 100 veículos desse tipo ou 50 desse? Se eu mudar a cor, o que acontece? E a gente montou então uma ferramenta que se chama What If justamente para isso. Antes as pessoas tinham que inferir. Uhum. Aí eu acho que a minha experiência diz que a gente está tirando a inferência, a gente está trazendo dados para a tomada de decisão, que é um pouco do que a gente falou antes. Isso, é a retirada da subjetividade que muitas vezes estava na cabeça do profissional e levar para sistemas que são objetivos e que trazem essas respostas de maneira... E aí, assim, lógico, imagino que tem ali uma margem de erro sempre, né? Mas ainda assim é melhor essa margem de erro do que você acreditar na cabeça das pessoas. Claro. E olha só, cara... O nível de falha é... Quando a gente começa a falar de coisa que gosta, é complicado, né? Porque a gente coloca isso no aspecto que a gente fala de data-driven, né? Data-driven decisions, né? Uhum. Decisões baseadas em dados. Uhum. E a gente não tem que, como o Sivaldo falou agora, ou você trouxe antes na questão dos insights, eventualmente a gente pode chegar ao limite de que os nossos sistemas, a nossa inteligência, o que quer que seja, ela tem condições de tomar a decisão por si só.
um aspecto operacional prático disso é uma peça que eu faço uma inspeção visual e ela tem defeito, eu vejo, eu coleto essa informação e eu já decido através de um robô, por exemplo, colocar ela na esteira de peças rejeitadas. É uma decisão já tomada. Agora, quando eu vou para questões que são muito mais complicadas, eu não preciso necessariamente tomar a decisão. Normalmente, quando você fala em tomar decisão orientada a dados, é só um dos aspectos. A gente tem que pensar em tomar de decisão como um blend de diversas coisas, né? Eu vou cortar o cara, por isso falar de coisa que gosta é complicado, né? Vou tomar uma decisão baseada em dados. Eu estou com uma bomba na minha frente, eu tenho que cortar o fio azul ou vermelho, e eu tenho 10 segundos para cortar esse fio azul ou vermelho. Se eu tentar buscar informação de como a bomba é feita, não sei o quê, cara, danou-se, não dá. Já era. Então não é nem sempre a decisão orientada ou com base em dados e informações é a melhor forma de tomar decisão. E a gente tem que saber levar. Algumas vezes é um insight, como você trouxe antes, né, Renato? Você tem condições de trazer informação, tem condições de trazer a questão analítica para a mesa, para a tomada de decisão talvez automática e você só avalize realmente essa boa decisão ou não. Tem um aspecto que não foi levado em conta e aí a decisão ela pode ser melhorada, aumentada com a perspectiva manual. Então é um caminho assim que é um espectro enorme que se abre. Aí. A gente tem, eu acredito, aí um cenário se desenhando de assim, coisas maravilhosas que vão acontecer né, nesse sentido, né, de desenvolvimento profissional. Eu não tenho dúvidas de que os profissionais que, né, estão inseridos nesse cenário agora com a utilização vão ser melhores profissionais, vão vão dar melhores subsídios para a tomada de decisão, vão tomar melhores decisões, baseado na ajuda que a IA vai trazer para a gente. E para mim isso é uma evolução, muito pelo contrário do que alguns falam, vai substituir, vou perder emprego, muito pelo contrário. Eu entendo muito que longe. Vamos ter assim, uma leva de profissionais melhores preparados, mais desenvolvidos e com uma acurácia muito maior nas suas decisões, né? Ou seja, o resultado dessas decisões elas vão ser muito mais positivas do que negativas. Porque ainda assim, né? Ainda que seja data-driven a decisão, sempre tem chance de dar problema. E especificamente em supply, né? Voltando para a área que eu milito mais, quando a gente fala de fluxo físico, que cenário de IA poderia prever que o maluco lá ia errar a manobra do navio no canal de Suez e causar um colapso global de supply? Quem? Agora Impossível. teve um evento. Não tem simulação de cenário para isso. Então, a partir desse evento, a IA pode dizer, gente, só para lembrar vocês, há 5 anos, há 10 anos, tá vendo? Aqui, né, aconteceu isso. Então, vocês tomem em conta que isso algum dia pode voltar a acontecer. Né? Isso até é divertido falar, mas é cruel, porque faltou insumo para produzir remédio, era época de pandemia. E também voltando, né, falando de coisas não tão alegres, né, as questões de conflitos que nós temos hoje. O Guizia sabe o impacto que teve o conflito Ucrânia-Rússia. A gente teve um problema seríssimo. Afetou diretamente a operação. Afetou diretamente a distribuição de carro e peças no Brasil. De que forma assim o conflito, não sei se vocês podem mencionar, assim, tem fornecimento da Rússia ou da Ucrânia? Tinha fornecimento da Rússia de peças para um veículo que inclusive saiu de linha. Então o impacto às vezes a gente não toma conta, você fala assim, é lá, o impacto está aqui e é imediato, começou lá, começa aqui. Então e todos esses percalços a IA com certeza, mas precisa ter um primeiro evento. Porque dizer que ela vai se falar assim, não, isso pode acontecer baseado sem ter um dado que sustente isso, é muito difícil. Por isso que, evidentemente, supply chain, né? Cadeia de suprimentos ali. Então, você tem, se algum elo se rompe, né, dessa cadeia, a consequência é sentida na ponta, né? Sim, e aí sim. foi o caso aí desse conflito que afetou a operação diretamente, né? Então, pensando numa linha mesmo lógica do que acontece lá, então você tem toda uma sequência de eventos até, de fato, o insumo, o produto chegar aqui para a produção final, né? Eu sou bem dessa linha que vocês comentaram, da IA ser uma parceira, de fato, né? E aí existem eventos que são imprevisíveis, até mesmo por uma IA não teria como, vai ter uma primeira vez que vai acontecer, e aí isso vai entrar até
numa base de dados. Cada 5 anos um navio vai travar o canal do Suez. Alguma coisa vai acontecer, né? Então, ou seca em canais, né, também. Então, existem situações assim que são bem complexas, né? Mas todo investimento assim para uma ferramenta, ele requer também uma mensuração de resultado disso, né? Então, eu tenho certeza que a Renault ela investe fortemente, né? Estão aqui 2 especialistas que estão trabalhando nessa frente. Vocês têm alguns dados, assim, a curiosidade minha mesmo de resultado de redução de custo baseado em inteligência artificial, isso evitou, ou talvez evitou, né? Não reduziu diretamente, mas evitou um custo X relacionado a uma determinada operação, uma situação. Vocês costumam metrificar dessa forma? Como é que vocês metrificam assim, o retorno, né, desse tipo de investimento? Eu não tenho nenhum caso prático, talvez o Guizio tenha, mas o que eu posso falar é que, e aí o Guizio sabe, né? Isso é a nossa luta quase que diária. Nenhum projeto sai se não tiver ali a comprovação de resultado financeiro. É isso aí. Então, projetos utilizando IA, aí, assim, de 23 para 24, eu escutava assim por dia, sei lá, 10 vezes a palavra ChatGPT. Precisamos usar. E o grande desafio é moldar essa ferramenta para a nossa operação e transformar isso em algo rentável. Em algo que ou faça um cost avoidance ou que traga um melhor faturamento. O drive é esse. Se não tiver esse resultado final, não vai para frente. Não é porque está todo mundo falando de IA que a gente vai aplicar a IA se não tiver resultado. Então, e aí o começo sempre os projetos são muito custosos, os profissionais que são escassos são caros. Então, o desafio é fazer todo o investimento retornar em valores monetários, seja por redução de custos, seja aumentando o faturamento dentro da operação. Eu não sei, o Guizio provavelmente já tem algum caso prático, né, de redução de custos. Pela cara dele, ele Sim, já tem bons resultados ali, que tá sorridente, né? Na verdade, a lista é grande, mas eu só não sei o quanto quanto efetivamente eu posso falar sobre valores de redução, mas sim, a gente tem muitos casos. Por exemplo, não é só a redução de custo, o Cevaldo falou muito bem. Cost avoidance é uma coisa importante, evitar multas, ou um custo adicional que eu teria com um equipamento a mais, o que quer que seja. Redução de custo efetivo, então um custo que já está lá, não é um custo previsto que eu teria que fazer caso não tivesse solução, ou aumento de receitas, né? Mas além disso, a gente tem aspectos de qualidade, né? São coisas muito simples. Sei lá, cara, sei lá não, vou ser específico, né? Quando a gente recebe reclamação de cliente a respeito de uma determinada peça. Há pouco tempo atrás, a gente tinha um processo próximo, feito com muito esmero, qualidade, mas manual. A reclamação veio de cliente, no sistema tal, eu pego, tenho que entender qual é o tipo de reclamação para identificar onde é que está a problemática, para identificar se é um problema de produto, se é um problema de processo, para daí levar para os responsáveis agirem. E o processo manual pode demorar horas, dias, semanas, dependendo da complexidade. E eu tenho que saber qual é o mais importante, porque as reclamações vêm por todos os lados. Não muitas, graças a Deus, porque o carro da Renault é de ótima qualidade, mas elas vêm. E aí a gente tem que agir. Quanto antes eu agir, antes eu vou resolver um problema que pode afetar outros clientes. Antes eu vou estar colocando e elevando o nível da qualidade. Então, quando eu coloco isso, o aspecto de todo esse fluxo, e automatizo, faço uma separação, classificação de quais são os problemas, qual é o maior problema que tem, qual é que é o mais impactante, consigo atribuir aos responsáveis antes, eu resolvo antes esse problema, eu aumento a qualidade, eu aumento a satisfação do cliente. Então é um case super, super prático de como afeta enormemente e um processo que é bem feito hoje. Mas é demorado. Ele tem que ser feito com muita qualidade, com muito cuidado, né? E aí, indo para o outro lado, eu acho que o maior desafio e a maior oportunidade que a gente tem são as pessoas. O maior asset de uma empresa, sobre a minha ótica, são as pessoas. Não são as nossas máquinas, não são as nossas documentações, não são os prédios, edifícios, o que quer que seja. O maior asset são as pessoas. Pessoas boas numa empresa ruim levantam a empresa de onde ela estiver. Pessoas ruins numa empresa boa derrubam a empresa. Então, o nosso desafio / oportunidade é colocar as pessoas que de fato fazem da Renault uma empresa do jeito que é, mais preparadas para isso.
Então, trazer as pessoas, fazer a alfabetização, né, o literacy, em cima dessas ferramentas de IA, de AI, data e analytics e tudo mais, vai reforçar, vai qualificar ainda mais o nosso maior asset. E a gente fala muito sobre disrupção ou sobre alguma iniciativa game changing, que muda completamente o jogo. No momento que a gente está de maturidade, a gente tem que pensar do outro lado. São as tarefas operacionais. É preparar essas pessoas para, num primeiro momento, limpar o quintal dela, antes de querer transformar o mundo. Porque é uma curva. É uma curva. E aí, pensando, porque eu estou conectando isso com os custos, as nossas iniciativas práticas não tem jeito, tem que ter rentabilidade. Em algum momento você tem que ter retorno, senão você não vai para frente com ela. Só que, por outro lado, tem a questão da experimentação. Tem a questão do upskilling, tem a questão da preparação, de fazer essa mudança cultural. E a gente tem que lidar com as duas coisas. E a Analytics de hoje, você pode comparar com o Excel dos anos 90. Escutava-se falar que o Excel é ferramenta só de TI, porque, nossa, tem fórmula, tem não sei o quê. Cara, hoje quem menos sabe de Excel é TI. São as áreas de negócio. Então, hoje pode ser algum diferencial para as pessoas saber ou não de IA. Daqui a pouco vai ser uma necessidade. Daqui a pouco não saber, cara, você não está mais no jogo, se não souber, né? Então a gente vive nesses dois, conduzindo essas duas frentes. Uma, de saber que tem aumento de maturidade, upskilling, preparação das pessoas que são o maior asset da empresa. E do outro lado tem o aspecto prático. Mas tá bom, quanto disso eu já consigo acelerar e de fato colocar uma iniciativa que gere ganhos agora? Porque a gente tem que viver o hoje, tem que viver o futuro. Não adianta pensar no futuro e a casa cai hoje, né? E o que o Geisel falou também, para mim, faz todo sentido, porque nesses últimos 2 anos, especialmente com a popularização do ChatGPT, e aí você escuta as pessoas falando, não, precisa usar IA. E a gente ainda vive no Brasil assim, uma realidade de empresas que sequer têm ERP. Então, e aí você fala, tá... Você precisa, se você não tiver um RP, você não tem os dados do teu faturamento, você não tem os teus dados de compra, você não tem o teu dado financeiro. Tá fazendo a planilha, né? Exato. tá no Excel. Como é que você vai tá no Excel. evoluir? Ou tem RPs, assim, lá no começo dos anos 90, quando começaram as implantações de SAP, eu lembro que algumas pessoas falavam assim, sabe o que é? O SAP tá vindo aí e tal. O que é SAP? E aí, em algumas empresas que tinham implantado, mas não tinham tido tanto sucesso na implantação, eles falavam, SAP é sistema avançado de planilhas. Porque tinha o SAP. Mas no entorno ali, satélite como satélites, tinha várias coisas sendo resolvidas no Excel. Tudo planilhado, né? E hoje, a Renault, por exemplo, a gente faz essa tentativa de tirar o máximo possível de coisas do Excel e levar para o RP, ou levar para sistemas legado que se conversem, que gerem dados que possam ser utilizados no futuro para a gente fazer data-driven. Então, tem que ser escalonado. Ninguém vai sair tem que ter um nível de maturidade, né? Tecnológica e de processos. Também, como você falou das pessoas, e pessoas boas, uma empresa boa com processos ruins não vai para frente. Você pode ter boas pessoas, o processo é ruim, essas pessoas boas vão fazer coisas ruins com esses processos. Então, o processo tem que estar muito otimizado, as pessoas têm que estar treinadas para levar a empresa para esse caminho, para essa trilha, até chegar no nível de utilizar a IA para realmente trazer ganho. Renato, queria comentar contigo, eu já estive cliente da Low Comics em um determinado momento profissional. Ah, é? Sim. E eu Conta um pouco. Ajudei uma empresa que era a Berry Global. Nesse momento ela mudou de nome, eu não sei, desculpa pessoal, meus amigos que estão lá, eu não lembro o nome, mudou. E nós utilizamos um produto lá, eu ajudei a implantar uma inteligência comercial utilizando dados do Low Comics de importação. Eu gerava leads para o comercial baseado em informações que a Low Comics nos trazia. O NCM Intel para importadores. Um ponto conectando com isso que vocês trouxeram, principalmente o que o seu Valdir falou ali, da inteligência artificial, é um ponto interessante assim, sobre a tecnologia em geral, ela vem devagarinho, ChatGPT, aí você começa a ter familiaridade com isso, de repente a chave vira.
E se você não está ligado nisso, a onda passou e você ficou para trás, né? E a gente está falando isso de outras tecnologias também, a própria tecnologia do computador, do Excel, quando veio, né? Então no começo ela gera esse susto, um medinho, cara, e ela vem vindo. Cara, de repente a chave vira, e aí isso se torna realidade. E eu vejo que, apesar da gente falar de muita evolução tecnológica, IA, machine learning, toda essa parte tecnológica avançada, ainda tem empresas que de fato estão presas ao Sistema Avançado de Planilhas, Sistema Avançado de Planilhas, SAP. E estão gerenciando operações, a parte financeira, parte operacional, produtiva, literalmente à base do Excel. E isso é perigosíssimo, né? Uma vez que você tem a dependência de uma atualização manual de um documento, o analista teve um imprevisto, uma situação, uma outra emergência, uma questão pessoal talvez, e ele deixou de acessar aquilo, deixou de fazer, faz-se necessário um sistema para que você consiga conectar essas informações e transformar essa ineficiência em algo produtivo, eficiente e que não gere falhas, erros, custos, né, suscetíveis a qualquer situação humana, né? E aí, dentro do contexto assim hoje, né, a indústria automotiva, a Renault está muito claro que tem uma forte preocupação com o avanço tecnológico, né, para estar nessa vanguarda e tirar o máximo proveito. Qual seria assim, as prioridades, os focos, né, para o futuro? Assim, onde que vocês pretendem focar mais? Seria realmente em explorar mais a questão do supply chain, inteligência, planejamento, organização logística, para tentar se blindar de eventos externos, né? Seria mais ligado à linha de produção mesmo, eficiência, a parte de qualidade de produtos, né? Tirar da linha o que não tem qualidade suficiente. Qual seria, assim, onde vocês enxergam o foco assim, futuro próximo da indústria? Eu diria que a primeira coisa é que não se pode fazer um foco unicamente numa área. Você tem que estar aberto para todas as possibilidades de aplicação e de utilização da IA. Como eu já citei anteriormente, eu acho que as duas, especialmente para a supply, duas grandes áreas que tem um bom campo de aplicação de IA. Otimização de estoques e a gestão dos transportes. Então são duas grandes áreas que eu entendo que, e assim, não é porque eu gosto mais dessas áreas, é porque são as duas áreas onde se despendem mais recursos. Então os resultados aparecem mais facilmente. Então entendo que são duas áreas de potencial para a implantação de projetos. E sem dúvida, daí toda a cadeia, né, quando a gente fala de supply, end-to-end, onde a gente puder aplicar e trazer resultado, tem que aplicar. Sempre com a análise, né, do retorno financeiro. Não tem como você escolher ou definir uma prioridade num domínio específico, numa área específica. Aliás, a perspectiva que a gente está colocando agora é de cadeia de valor. Então, quando a gente começa a analisar as soluções, não é mais uma solução só da supply. É numa perspectiva de cadeia de valor. Porque alguns produtos que a gente pode estar desenvolvendo, elas não vão só tocar a supply. Aliás, nunca é assim, nunca é só de um determinado domínio, né? Então, existe uma organização que ela é separada assim em determinadas cadeias de valor, subdivisões, digamos assim, e todas elas trabalham na otimização dos custos, eventualmente na geração de receita, melhoria da qualidade e tudo mais. Então não existe uma prioridade única. O que ele está colocando no radar é o seguinte: estas iniciativas, e falando especificamente de IA, a gente coloca no radar onde, num lado, você olha se a iniciativa ela é de caráter interno ou externo. Interno afeta internamente a dinâmica da empresa, ou externo que tem alguma relação com os meus clientes, meus fornecedores, os stakeholders. E numa outra dimensão, se ela resolve problemas do dia a dia ou se ela é game changing. Então esse é o radar que hoje a gente usa, e a partir desse radar, cada uma dessas cadeias de valor, essas value streams, a gente mapeia as iniciativas de acordo com a rentabilidade que ela tem, o valor que ela traz, a gente prioriza ou não, tem muito a ver com os custos que vão estar envolvidos, o timing para isso e tudo mais. Mas essa é a dinâmica, não existe uma priorização de uma área. Olhamos esse radar, conectamos com as cadeias de valor, retorno que tem, aceleramos. Algumas das iniciativas
elas são tratadas muito mais como coisas do dia a dia, onde a gente vai tratar com as pessoas, o psiquino, o que quer que seja, e outras a gente coloca experts, hoje tem muitos, né? Para acelerar, porque uma iniciativa que entra agora, se ela só entrar daqui 6 meses, ela tem muito retorno, eu fiquei 6 meses sem ter o retorno, né? Então é um pouco dessa perspectiva, sem grandes prioridades, geração de valor nesse radar que eu comentei. Maravilha, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo aqui sobre inteligência artificial na indústria. Gostaria de agradecer aqui nossos especialistas, o Giseon, Sevaldi, ambos da Renault. Gostaria de agradecê-los pela presença e pelo carinho aqui de participar com a gente, dessa disponibilidade. Foi muito bacana aqui a participação de vocês, podemos aprender aqui e ver que os desafios da indústria, as oportunidades estão muito relacionadas realmente a gente trazer esse desenvolvimento da inteligência artificial aplicada à produtividade, gerar mais eficiência e melhorar os resultados, né? Sendo como um braço direito das pessoas na rotina. Gostaria de agradecer também os espectadores que participaram com a gente. Um abraço e até a próxima. Bom, obrigado, Renato, obrigado à Log Comics. Eu falei no começo, quando você está conversando, falando sobre o que você gosta, o tempo passa muito rápido. A listinha de coisas que eu queria falar não consegui, então a gente precisava mais umas 2, 3 horas, mas a oportunidade foi super bacana, junto com o Sevaldi e contigo, Renato, de bater um papo sobre algo que é super interessante, é um momento, né, um momento muito bom de estar falando sobre isso e que surjam outras oportunidades também para a gente voltar a conversar sobre isso com um pouco mais de tempo, cara, muito que rápido, bom. Né? Vamos ter oportunidades também. Mas obrigado a todos, obrigado a quem está nos assistindo, nos ouvindo. Muito feliz, só agradecer. Obrigado, Giseon. Então, Renato, novamente agradecer a oportunidade da Log Comics e a tua atuação com a gente aqui. Foi sensacional. Para mim é sempre um prazer escutar o Giseon desde que eu entrei na Renault, e a Renault tem isso muito forte de formação das pessoas. Então, a área do Giseon sempre está fazendo talks, trazendo novidades, mostrando para a gente que não está diretamente ligado à TI, somos de outras áreas, mas é um passo ali muito forte dentro de educação mesmo, né? Que é isso que a gente precisa para aprender. Então, escutar o Giseon sempre é um aprendizado muito grande, um prazer enorme estar aprendemos aqui contigo. Juntos, Sevaldi, aprendemos juntos. E realmente o tempo passou muito rápido. Para mim também é um tema que, assim, se a gente sentar num boteco aqui, a gente fica umas 3 horas batendo papo. É bom, hein? Conversando sobre o tema, e agradecer a oportunidade, agradecer quem nos assistiu, e estamos à disposição aí para uma próxima oportunidade, sempre que puder, sempre que quiser, a gente conversa sobre esse tema e outros também. Excelente. Muito obrigado novamente, Giseon, Sevaldi, pela presença. Pessoal, obrigado a todos, até a próxima.